a primeira série de 2019 da Gerados pela Graça e Life by Grace. Romper e romper. À medida que rompemos interiormente com o mundo, a carne e o diabo, nós conseguimos, na sequência, igualmente, romper aqui fora com os efeitos da queda, exercer domínio e trazer glória para o Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 26. Diz assim: Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aí no 27 ele diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Amém, amados? Vamos para a parte 6, concluindo o tema romper e romper. Vemos que Deus chama de fariseu cego aquele que só limpa por fora a aparência, né? Ali, muito preocupado com o desempenho pelo esforço para ter mérito por obras, tentar ganhar o favor de Deus com dinheiro, com bom comportamento, se preocupando demais com a aparência, mas não com a essência. A queda produziu profundos estragos na alma do homem e Deus não remenda, não tecido novo e vestes velhas, nem coloca vinho novo, que é a revelação, em odres velhos, que é na carne. Deus faz tudo novo. Ele opera o Novo Testamento no novo homem. É pela graça. E é um trabalhar de dentro para fora. Deus não quer apenas mudar o comportamento, Ele quer mudar o querer e o efetuar pela graça, de maneira que nós possamos fazer com alegria, com intenção pura, por amor, para a glória de Deus, para ajudar as pessoas gratuitamente. Vemos que Deus chama de fariseu cego aquele que está apenas procurando mudar aqui fora, mas não trabalhar a necessidade aqui dentro da alma ser restaurada. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se alguém fosse até esse fariseu, aprenderia tanto, mas não aprenderia do jeito que Deus se agrada. Eles eram mestres da lei, mas eram cegos. Pareciam ser religiosos sábios e na época eram considerados os mais piedosos. No entanto, Deus os chama de cegos. A doutrina deles é enganosa e não gera salvos. Hoje o que vemos, muitas pessoas são cegos guiando cegos. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 6, assim. Lucas 6, versículo... Olha o que ele diz aqui, que coisa tremenda, amados. Lucas 6, 39. Disse-lhe uma parábola: Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Então não adianta, o discípulo ele vai imitar o mestre. E esses mestres aqui, fariseus, são chamados de cego aqui em Mateus 23, 26. É chamado também de cego aqui no versículo 19, insensatos e cegos. Olha que coisa tremenda, no 24 ele diz: condutores cegos, quais um mosquito, e engolis um camelo. Então eles se preocupam com coisas tão pequenininhas, mas não tratam a coisa mais importante. Eles ficavam ali batendo no dízimo. É uma coisa boa você contribuir na obra do Senhor, mas eles não tinham misericórdia. Eles ficavam controlando dias como o de sábado, o lavar as mãos, comer certos alimentos. Então eles coavam o mosquito, eles cuidavam dos mínimos detalhes, mas não tinham o fruto do Espírito Santo, porque isto somente Cristo pode trazer. A lei veio para mostrar o quão pecaminoso o homem é, e a graça veio para levar o homem ao arrependimento e à salvação e à santificação. A lei ela é importante porque através dela podemos perceber que precisamos de um Salvador. E agora, através da graça, nós vamos muito além dessa doutrina dos fariseus e dos publicanos. Em Mateus 5,20 diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Então os fariseus tinham uma justiça que não salva. Vemos ali
que é a justiça de bom desempenho diante de Deus por obras, para tentar ser salvo como numa balança, né? Obras boas, obras más. Faço um monte de obras boas, mais do que obras más, por isso sou salvo pelo desempenho. E nós vemos que essa justiça não salva. Somente o sangue de Jesus é que pode salvar aquele que realmente arrepende. Se confessarmos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. E o Espírito Santo nos santifica e nos apronta, porque todo aquele que realmente crê em Cristo, Deus está santificando, corrigindo, aperfeiçoando, tirando dele o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, o pecado, o amor ao pecado, para que ele abra a mão do pecado com alegria. Então vemos que essa doutrina hoje dos fariseus, ela é muito popular. O que tem hoje de pessoas que dão promessas desconcertadas, estão aí mais preocupados com as finanças, com a saúde, com as coisas dessa terra do que com a vida eterna, a vida espiritual, a alma, o bom testemunho, né? Buscar o reino de Deus, sua justiça. Então aí falam, mas Deus é amor, não me julgue. Aí estão misturados com o mundanismo, com os ídolos, e diz, não, se você me corrigir, você não me ama. Amor é correção. Em Hebreus 12 diz que Deus ama todo aquele que ele aceita por filho, ele está corrigindo e santificando. Vemos então que essa doutrina aqui, ela é muito perniciosa e muito popular. Então os fariseus, eles eram cegos. Quem podia imaginar, hein? Por fora eles pareciam formosos, seu desempenho, suas palavras, mas por dentro eles não tinham sido restaurados nos pensamentos, nos sentimentos, nos desejos. A obra mais profunda da cruz, né? Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então o Senhor mostra claramente aqui que o ensino que não produz santificação pela graça, não por culpa, por esforço na carne, cobrança de comportamento, não. A santificação pela graça, recebendo graça para ser fiel. Fiel como? Pela graça, recebendo graça. É o que diz Romanos 5,17 e também 1 Coríntios capítulo 7. Olha só, aqui em Isaías ele diz, olha, seus atalaias são cegos. Então eles são guias cegos. Eles estão conduzindo você para o abismo, para a destruição. Em Jeremias capítulo 8, ele diz assim dos mestres daquela época, que não são diferentes dos mestres das religiões modernas. Deus não quer religião, Deus quer relacionamento. Jeremias 8:8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão trabalham a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria teriam? Então eles se dizem sábios enquanto rejeitam a palavra de Deus. Se dizem sábios quando eles mesmos são escravos do pecado, escravo dos vícios, escravo das idolatrias, do mundanismo, da carnalidade, da mornidão. Para onde eles estão conduzindo essa gente? Aí o Senhor diz no versículo 11, Jeremias 8:11, curam a ferida da filha do meu povo levianamente, superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. E aí ele diz, em Jeremias 8, versículo 20, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Puxa vida, meus irmãos, o Senhor estava quebrantado pela ferida do seu povo, Jeremias 8:21, porque esses guias cegos, cangulosos, que só pensam em dinheiro, que só fazem tudo por dinheiro e pregam um evangelho light para não desagradar os dizimistas, e que eles mesmos estão misturados com idolatria, mundanismo, carnalidade, esse tipo de gente, aí faz um trabalho mal feito. A Bíblia diz na lei, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E eles pegam uma pessoa, eles, olha, vocês fariseus, pegam um mundano, faz deles um prosélito, 2 vezes digno do inferno. Cai nessas seitas aí, amado, pensando que agora está salvo. É agora que está enganado mesmo, porque esse tipo de religião não salva. Eles falam que creem em Cristo, mas com as suas obras, eles provam que não creem. Tito dizia, Paulo escrevendo a Tito dizia, são imprestáveis para as boas obras. Confessa e conhece a Deus, que amam a Deus, que servem a Deus, mas as suas obras comprovam que é mentira. Porque eles não vivem o evangelho da santificação pela graça. Eles não renunciam tudo, tomam a cruz e seguem a Cristo. Não. E nem estão dispostos a levantar uma palha. Por isso o que vemos é que a sua doutrina gera mornos, geram aqueles que serão vomitados. Ai daquele, pobre daquele que cair na mão de um destes lobos disfarçados de ovelha. Satanás se transfigura em apóstolo de luz, de anjo de luz.
E vemos aí que muitos estão sendo enganados pelos falsos profetas. Em Mateus 24:24 ele diz, olha, cuidado, que nos últimos dias haverão muitos falsos profetas. Qual o verdadeiro profeta? Aquele que está tratando o caráter. Vamos largar o mundanismo, a carnalidade, o pecado pela graça? Não adianta dizer que crê em Cristo, que ama a Cristo, se continua abraçado com esportes violentos, música do mundo, sexo fora do casamento, prostituição, mentira, falcatrua, fazendo comércio da palavra de Deus. Não adianta dizer que crê em Cristo, não crê, porque quem crê em Cristo obedece pela graça. Sério.